bem-vindos em nome de Jesus, amém? Essa casa é a casa do papai e nós vamos adorar o Rei do Senhor Jesus. E hoje o Senhor tem uma palavra para você, na sua direção. Você vai sair daqui hoje edificado pela palavra do Senhor. Mas antes da palavra, eu gostaria de falar que nós demos início à campanha que nós vamos colocar as nossas poltronas, né? Para a gente sentar, ter um assento mais confortável, né? E sem se falar que, às vezes, essas cadeiras, de vez em quando, faz uma surpresa. Alguém talvez mais pesadinho, senta e, de repente, a cadeira, ela abre as pernas e a gente, às vezes, é surpreendido com essas coisas. Mas nós louvamos a Deus e cremos que muito em breve nós estaremos aqui com, pelo menos essa parte de baixo aqui, com as poltronas, depois a gente coloca na galeria, ok? Então, vou pedir os irmãos aqui da mídia, coloque para mim, novamente aí não está aí não? Meu Deus. Bem, mas os irmãos já viram as imagens das poltronas que estamos para comprar. Já entramos em contato, já está praticamente já certo. Nós vamos comprar nesse primeiro lote 300 poltronas e cada uma custa R$190, mas nós arredondamos para 200 e assim nós podemos estar ampliando para que, olha, já colocaram aqui, para que a gente possa comprar, né? Se você comprar a doação de 10, sobra R$10 cada, já dá quase para a metade de uma cadeira, né? Bem, vá passando aí, por favor. Tem mais aí? Só essa? Bem, pode passar mais. Nós temos 4 cores diferentes, né? Ok? Então, e essas poltronas são muito confortáveis e são resistentes, né? Elas resistem até 100 quilos, ou 200 quilos, até 200 quilos, né? Então, aqui não tem ninguém assim nem com 250 quilos, né? Então, vamos ter condições de estar sentando despreocupadamente. Ok? Então, depois da pregação, então você vai sentir desejo do coração de contribuir, abençoando com uma cadeira. Você vai estar se manifestando e nós vamos estar orando também por você. Ok? Muitos irmãos aqui já colocaram seus nomes, doando cadeiras, alguns doando 10, teve pessoas doando até 15 cadeiras, outros doando 5, doando uma, a quantidade que você puder doar, né? Se não puder doar uma, a metade de uma, né? E assim por diante, cada um segundo as suas condições e o que Deus colocar no seu coração. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo de número 3. Apocalipse, capítulo 3. Nós vamos ter nos dias 4 e 5, uma segunda e uma terça, logo depois do Congresso de Mulheres, vamos ter 2 aulas para as pessoas que vão se batizar. Você que já é convertida e que ainda não é batizada, então nós vamos ter 2 ministrações, dia 4 e 5, uma segunda e uma terça, para se preparando para o batismo, ok? Então, às 19 horas, aqui no templo, certo? Aliás, nós vamos fazer aqui em cima, tem uma sala aqui em cima que comporta a média de 40 pessoas.
Também está vindo aí, nós vamos fazer um seminário no mês de novembro sobre escatologia. O que é escatologia? Escatologia é a doutrina das últimas coisas. Quando você vê falar da vinda de Jesus, você ouve falar dos finais dos tempos e tal, e tal. Então, a doutrina das últimas coisas, né? Então, escatologia, a própria palavra é logia, estudo, escato é tempo ou final dos tempos, ou final de eras. E assim nós vamos estar falando sobre esses assuntos. Vai ser algo específico. Não vai ser no domingo, nós vamos ter aí talvez um final de semana, uma sexta, um sábado, para estar ministrando esse assunto, ok? Então, quem quiser, nós vamos abrir inscrição para as pessoas se inscreverem. Vai ser gratuito, mas vai ter inscrição, ok? Apocalipse 3. Vamos falar nessa noite sobre uma igreja que é símbolo, é retrato, talvez, de uma das nossas igrejas nos dias de hoje. A igreja de Sardes, capítulo 3, de 1 a 6. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, as 7 igrejas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, de que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas, que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco, junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, se você tem ouvido, para ouvir o que o Espírito Santo tem a falar com você nessa noite, prepara aí o seu ouvido para entender a palavra de Deus. O apóstolo João, ele foi exilado para uma ilha chamada Patmos, na Ásia Menor. Ele foi exilado por causa do Evangelho de Cristo. E lá naquela ilha, ele teve visões espirituais. E diz que ele foi arrebatado. E o Senhor comunicou ao apóstolo João, através do seu anjo, para escrever 7 cartas às 7 igrejas daquela região da Ásia. É claro que essas cartas, elas servem como ensino para as igrejas atuais. Sardes foi a capital do antigo reino da Lídia. Sardes era uma cidade muito próspera e ela se orgulhava de suas indústrias de lã e também de tintura. E também era o centro de culto a uma deusa pagã chamada Cibele.
essa deusa pagã que atraía seguidores por causa dos seus rituais sensuais e também libertinosos. E Deus percebe que a igreja dele, que estava naquela cidade chamada Sardes, ela estava perdendo o seu brilho, estava perdendo o seu vigor espiritual, devido às influências malignas presentes naquela cidade. E a igreja estava, de certa forma, aqueles irmãos estavam morrendo espiritualmente. E nós vamos então aprender com essa carta endereçada à igreja de Sardes, lições extraordinárias para a nossa vida nesses dias. Primeiro, olha só o que o Senhor fala para o anjo da igreja. A carta foi endereçada ao anjo da igreja. Quero que os irmãos entendam que o anjo da igreja era o pastor daquela igreja. Cabe ao pastor ter uma responsabilidade muito grande para ensinar, exortar, corrigir, para educar o povo nos princípios da palavra de Deus. Então, a carta foi dirigida ao anjo da igreja, ao pastor daquela igreja. E aí no versículo de número 1 diz: ao anjo da igreja em Sardes escreve. A carta foi escrita para quem? Para o anjo da igreja, o pastor da igreja, o líder da igreja. Ele diz: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vive e que estás morto. Então o Senhor começa exortando e chamando a atenção daquele líder. E que claro que ele era a figura principal da igreja. Ele disse: eu conheço as tuas obras, que tens nome de que vive, mas que estás morto. Aqui a palavra morto. A igreja tinha o conceito de ser próspera espiritualmente. Por causa do seu início, a igreja, quando iniciou em Sardes, era uma igreja fervorosa. Era uma igreja que tinha uma forte presença de Deus e que aquela igreja influenciava na cidade. Aquela igreja tinha uma influência grandiosa, porque ela era uma igreja que estava a cada dia buscando a presença de Deus e se afastando do pecado. O poder de Deus era notório na vida daquela igreja. Só que, com o tempo, as influências do mundo, daquela cidade, começou a influenciar, foi o contrário, a igreja. A igreja começou a ser corrompida pelas influências daquela cidade. Uma cidade que corria muito dinheiro, era uma cidade capitalista, era uma cidade que ali também a influência espiritual maligna era muito presente. E então, aquela igreja foi morrendo aos poucos. Só que ela tinha aquela coisa, e que no início da vida dela, era uma igreja forte, era uma igreja espiritual, uma igreja dinâmica, uma igreja que orava, uma igreja que buscava, uma igreja que andava pela palavra. Então ela andava, ainda tinha apenas a percepção do seu início, e não estava percebendo que ela estava morrendo. Quantas pessoas, irmãos, dentro das igrejas, elas vivem do seu passado, do seu começo. Eu era uma pessoa que orava, eu era uma pessoa que lia muita Bíblia, eu era uma pessoa
que testemunhava, eu era a pessoa que pregava, eu era a pessoa. Ela está morrendo. E ela não tem mais o desejo de fazer o que ela fazia. Ela não tem mais desejo, não tem mais alegria de fazer o que ela estava fazendo, como uma pessoa seguidora de Jesus. E então, amados, aí o Senhor chama a atenção e diz: olha, eu conheço as tuas obras. Você tem nome de que vive. Você apenas tem nome de que é uma pessoa espiritual, né? Você tem, talvez tem pessoas que têm assim, tem um nome de que é espiritual, mas está a cada dia sendo arrastado pelo pecado, pelas malignidades, e a vida dessa pessoa está morrendo aos poucos espiritualmente, está se distanciando de Deus. Irmãos, as coisas espirituais refletem nas coisas físicas. Quando a pessoa começa a se afastar dos propósitos de Deus, ela começa também a se afastar da igreja. É consequência. Ela começa a se afastar da palavra de Deus. A Bíblia para ela não tem mais tanto valor. A oração, ela agora diminui de orar, e ela vai diminuindo tudo. Ela perde o brilho, ela perde a alegria de estar presente nos cultos, de estar adorando. Ela perde o prazer de falar do amor de Deus para as pessoas. Está morta, tem apenas o nome de que vive. E então o Senhor repreende ali aquela igreja, repreende aquele pastor, chama ele a atenção, para que ele pudesse estar se acordando e também despertar a igreja do Senhor. Então Deus avalia aquela igreja como uma igreja fria, insensível, morta. Aquela igreja não estava mais permanecendo naquela fé viva, irmão. Ela estava sendo sufocada pelas influências mundanas. E lá no livro de Mateus 13, 22, coloque para mim Mateus 13, 22. Fala sobre a parábola do semeador. Diz assim, olha só: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Então o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Deixa onde estava, querido. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo. Essas coisas que o mundo vai oferecendo, e as pessoas começam a se envolver com elas. Esses cuidados com as coisas mundanas começam a sufocar, começa a intervir na vida espiritual daquela pessoa. E essa pessoa, uma das coisas que começa a acontecer é que o cristão começa a normalizar tudo. Tudo para ele é normal. Não existe mais nenhuma diferença. Não existe mais pecado. Então, está sendo sufocado a cada dia pelo reino das trevas, pelas influências malignas, pelas más companhias. A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Então nós temos que ter cuidado. Nós podemos estar em todos os lugares. Você pode estar numa faculdade, você pode estar
em uma fábrica, numa indústria, você pode estar na política, você pode estar, né, em qualquer lugar, você pode estar em qualquer lugar, irmãos. O crente pode estar em qualquer lugar. Agora você é para influenciar o meio, o ambiente. Você não é produto do meio. Você é um produto que influencia o meio. Você está ali como luz, como sal da terra. Deus plantou você ali com propósito, para que você ali possa brilhar no meio das trevas. E aquela igreja estava perdendo o brilho, irmãos. E tem muitas igrejas hoje perdendo o brilho. Muitas pessoas hoje estão perdendo o seu brilho espiritual por causa dos prazeres do mundo, por causa das influências deste mundo que estão sufocando. E as pessoas vão distanciando. Vinham toda semana, no mínimo uma vez na semana dos cultos, domingos. Aí agora já passou a vir 2 vezes só por mês. Daqui a pouco uma vez. Daqui a pouco uma vez, talvez de 2 meses, 3 meses. Daqui a pouco some. Porque ela vai se entranhando, se influenciando pelas influências do mundo maligno. Então, amados, nós precisamos ter cuidado, porque para que o mundo não nos arraste, né? E por isso mesmo é que o Senhor disse: olha, eu conheço as tuas obras. Amém? Aí no versículo de número 2 diz assim: ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras tuas obras na presença do meu Deus. Ser vigilante e fortalece o que ainda resta e estava prestes a morrer. A palavra resta é uma palavra grega chamada loipa, ou seja, é uma pequena parte que continua a existir, ou que continua viva. Ou seja, a pessoa ainda tem algo que está ainda viva dentro dela, ainda tem alguma coisinha ali que está viva, não morreu de tudo, ainda resta alguma coisa, ainda resta uma semente ali que está viva. É como aquela árvore, você vê as folhas todas caíram, os galhos já estão secos, mas a raiz está viva. E que de repente, quando vem a chuva ou quando molha, ela começa a brotar. Irmãos, e aí o Senhor disse: olha, adverte, chama atenção, diz: seja vigilante e fortalece o que ainda resta para morrer. Então, amados, é preciso, ele disse: olha, é preciso fortalecer ainda o mínimo que se tem. Você precisa preservar, para que você também possa estar ressuscitando aquilo que morreu, para que você possa estar a cada dia exaltando, glorificando o nome do eterno Deus. Então, não deixar que apague o fogo totalmente, não deixar que a chama se apague. Ainda resta alguma coisa de vida que está viva. E aí nós precisamos estar cuidando, fortalecendo, né, essa coisa que ainda resta de viva. Fortalece o que resta e seja fiel ao Senhor. Então como é que nós vamos fortalecer? Fortalecer com a palavra, ouvindo a palavra, meditando na palavra de Deus.
através do jejum, da oração, da adoração, através da comunhão. Então nós precisamos, irmãos, fortalecer. E se você está vendo que o fogo está apagando, a chama está apagando, você precisa fortalecer aquilo que ainda resta dentro de você, para não morrer totalmente. E que você possa ser renovado, restaurado, em todas as áreas, para que assim você volte novamente, com gás, com força total, testemunhando o amor de Jesus, clamando a Jesus. Você tem aquela fome e sede pela palavra de Deus, irmãos, e pela oração, pela divulgação do Evangelho. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, versículo 10, coloca aí para mim, olha só o que ele diz, Efésios 6, 10. Quanto ao mais sede fortalecidos, vamos lá, sede fortalecidos, e na força do seu poder, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E Paulo está falando a uma igreja que está, e nós precisamos tratar como tal. E por isso mesmo é que nós precisamos entender que Jesus Cristo é a única esperança, e que você, meu irmão, minha irmã, nós precisamos se levantar e dizer, nós precisamos ser fortalecidos do poder dele, através da oração, através da palavra. Porque os dias são maus. Ele diz, a nossa luta, Paulo continua dizendo em Efésios, a nossa luta não é contra carne, sangue, não é contra as pessoas, mas é contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Neste mundo tenebroso. Poucos dias nós vimos no Rio Grande do Sul, construíram o templo dedicado a Satanás, não sei quantos metros lá de altura, uma estátua. E nós podemos ver, irmãos, as crianças morrendo, se matando, usando drogas, crianças pegando armas com 9 anos, 10 anos. E nós, às vezes, começamos a se acostumar com isso, e achar isso já normal. Não, isso não é normal. E nós precisamos entender que a igreja, ela tem poder para influenciar a cidade, influenciar os lugares, as geografias. E nós precisamos entender, primeira igreja batista em Pojuca, que nós somos sal da terra, luz do mundo, e precisamos influenciar dessa cidade. Aleluia. Você não é mais um, você é um no meio da multidão que pode fazer a diferença. Então, aí diz assim, ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Consolida o resto que estava para morrer. Amados, e o que já morreu? Precisamos ressuscitar. Morreu esperança, morreu amor, morreu a fé. Só tem lá ainda uma luzinha, né?
morreu o desejo de orar, morreu o desejo da adoração, da comunhão, da leitura da palavra, morreu. Mas podemos ressuscitar. E o Senhor chama hoje os crentes de um modo geral, porque às vezes, irmão, nós queremos ficar, sabe o que é? Alimentados por alguém que está lá dando uma palavra distante de você, que você não conhece, e que você vive às vezes só de pessoas que vão dar uma profecia, uma profetada, ou não sei o que lá mais. Não, você precisa, meu irmão, nós precisamos para permanecer vivo, ou para ressuscitar as coisas mortas, nós precisamos desejar, anelar pela palavra de Deus que é viva e é eficaz. E é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. A palavra de Deus, irmãos, é a palavra de Deus. Eu estava vendo, ouvi um padre falando no Instagram, ele exortando lá a igreja dele, com relação que está próximo aí, né, a festa do Halloween. E ele disse, olha, Halloween é o aniversário do diabo. E o pior é que tem crente que se envolve com esse negócio de Halloween também. Aquilo ali, meu irmão, é uma casta de demônio. É uma cultura maligna que veio dos Estados Unidos para aqui no Brasil. Lá em Sardes, estava contaminando a igreja, as suas influências malignas. E nós precisamos abrir os olhos espirituais para não sermos contaminados com as influências de Satanás. Halloween é maligno, não é cultura, é malignidade. Vamos pesquisar sobre Halloween para você ver o que é. Halloween é influência do mal, maligna, demoníaca. E às vezes quando nós começamos a normalizar, nós vimos tudo isso como normal, uma coisa normal. Não, irmãos. Não podemos normalizar tudo. Nós precisamos entender que o Senhor Jesus nos chama, diz que nós somos um povo escolhido, o povo de Deus, separado, para viver uma vida com Deus, afastada do pecado, distante do pecado, mais próxima de Deus. Hoje eu não estou pregando para a primeira igreja batista em Pujuca, não, porque parece que os irmãos hoje estão aqui muito, ou estão perplexos, ou estão anestesiados. Irmãos, Jesus de Nazaré, o Todo-Poderoso, o Rei da Glória, o Senhor da Igreja, Ele está vivo. Agora parece que ressuscitou. Essa igreja que eu sou pastor dessa igreja. Não sou pastor da igreja de Sardes, não, irmãos. Terceiro, diz, não tenho encontrado integridade em tuas obras diante do meu Deus. Diz, olha, eu não estou encontrando integridade diante de ti. Aí está no versículo 2, de Apocalipse 3, a parte B, diz, porque não tenho encontrado, achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Integridade quer dizer uma pessoa completa, inteira. Um grande exemplo de integridade na Bíblia é Jó. Coloquem para mim Jó capítulo 1, versículo 1.
Jó capítulo 1, versículo 1. Ser vigilante. Jó capítulo 1, versículo 1. Diz: havia um homem na terra em Uz, cujo nome era Jó. Homem o quê? Íntegro e reto. O que mais? Temente a Deus e que se desviava do mal. Esse homem era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. E era o homem mais rico que tinha no seu país. Diz que era o homem mais rico daquele lugar. E esse homem era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Bem, mesmo sendo íntegro, reto, que se desvia do mal, pode ter problema? Pode. Jó é um exemplo disso. Perdeu tudo o que tinha. Mas ele não perdeu a sua fé em Deus. Ele não perdeu a sua comunhão com Deus. Ele não negou a sua fé no Senhor. E a Bíblia diz que Deus abençoou Jó. E o segundo estágio de Jó foi superior ao primeiro. Eu quero, meu irmão, dizer que Deus está preparando algo melhor para você. Mas Ele quer que você, volte a sonhar. Volte a buscar com intensidade. Volte a ter prazer de ler a palavra. Volte a ter prazer, alegria de ter comunhão com o Senhor, de estar de joelho na oração. Quarto, lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido. Aí, voltando a Apocalipse capítulo 3, versículo 3. Diz: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Olha só, a admoestação aí. Lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido. A revelação divina que havia recebido e ouvido da parte de Deus. Irmãos, o maior problema é que a gente às vezes não recebe e não dá ouvido às revelações divinas. O que eu estou pregando aqui para vocês é a revelação divina nesta noite. Porque as pessoas pensam que revelação é aquele negócio de as pessoas levantar o dedo assim para o outro. Aquilo ali não é revelação não, irmãos. A revelação está na palavra de Deus. A palavra de Deus é a revelação viva de Deus. A revelação verdadeira é que vem da palavra de Deus. Então você precisa se lembrar do que é pregado, do que você ouve, internalizar, colocar no seu coração, para você não pecar contra Deus. Por isso o salmista Davi disse: olha, eu guardei a tua palavra, Senhor, no meu coração, para eu não pecar contra ti. Receber a revelação divina e dar ouvido, é guardar, praticar a palavra. Lembrar é tornar a pensar naquilo que você ouviu. Quando você chegar em casa, aí você vai lembrar do que você ouviu. Aí você vai, quem sabe, deitado ou sentado, e você vai começar a meditar. Você está lembrando do que você ouviu. Você está revivendo o que você viu e ouviu. Então nós precisamos reviver. O que você ouve aqui é para você parar novamente, voltar em casa a reviver, ler novamente os textos sagrados, colocar no coração, pedir ao Espírito Santo que ilumine a sua mente, para você entender. Então você precisa estar lembrando isso, colocando em prática.
tudo que você tem ouvido dos ensinos da palavra de Deus. Amém? Então nós precisamos estar lembrando do que recebemos do altar. Aleluia. Aí no versículo de número 4, diz: tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo. Eu quero trazer isso aqui para a gente agora. Tens contudo em Pojuca, na primeira igreja batista, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco com o Senhor, pois são dignas. Então caminharão com o Senhor vestidas de branco. Ele disse: olha, tem algumas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes, que andam de branco, ou seja, que não se corromperam, que não andaram envolvidas com pecado. Então nós precisamos, irmãos, buscar andar com o Senhor, não deixar manchar o nosso coração com o pecado, porque o pecado corrompe a gente, o pecado destrói família, o pecado destrói vida espiritual, o pecado destrói finanças, o pecado destrói relacionamentos, o pecado nos afasta de Deus, o pecado nos distancia da santidade do Senhor. E então por isso que diz aqui: tens contudo em Sardes poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes e andarão de branco comigo, pois elas são dignas. Sexto, o vencedor. O vencedor. Aí no versículo de número 5 diz: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Aleluia! O vencedor. Tem algum vencedor aqui nessa noite? Lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Diz: andarão trajados de vestes brancas. Naquele grande dia, quando o Senhor nos chamar, e que nós vamos se apresentar aqui vestes brancas, meus irmãos, é sinal de que não estão contaminadas pelo pecado. Porque quando nós, ainda que somos falhos, erramos, pisamos a vez na bola, mas nos arrependemos, nos colocamos de joelho: Senhor, perdoa nossos pecados, e se levanta, e agora volta de novo para o caminho, volta de novo na direção, para estar com Deus, para estar louvando a Deus. Não continua andando no pecado, não continua andando nas coisas que não são próprias de Deus. E então, amados, essas pessoas continuam com suas vestes brancas, porque a graça de Deus, meu irmão, pelo sangue de Jesus é que nos purifica de todo pecado. Nós somos alvejados pelo sangue do Cordeiro. Por isso que diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar
todos os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Diz: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. De modo nenhum. Diz: de modo nenhum. Aí no versículo 6. Coloca, deixa aí. Olha só. O vencedor. É o versículo 6? Não, 5, né? O 5. É o 5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. E de modo nenhum o seu nome do livro da vida, em modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai, diante dos seus anjos. Ele disse: de modo nenhum eu apagarei o seu nome do livro da vida. O seu nome está ali no livro da vida. O nome de José, de Carlos, de Ademir, de Adevan, de Maria, de José, de Antônio, de Walter, né, de João, de Camila, vamos, diga aí seu nome, vai, seu nome. Que na hora eu não vejo o nome. Pronto, seu nome está escrito no livro da vida. E diz que não pode ser apagado quando o seu nome está lá. O diabo não pode tirar você das mãos de Jesus. Você está seguro agora. Sabe por quê? Porque você caminha com Ele. E vamos fazer um link aí com João capítulo 10, versículo 27 e 28. João 10, 27 e 28. Coloca aí para mim João 10, 27 e 28. Tem tudo a ver com isso aí. Ele diz assim, olha só. Quem está falando essas palavras é o próprio Jesus. Ele diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas o quê? Seguem. Olha só. Eles que conhecem as ovelhas dele. Agora as ovelhas dele seguem a ele. Não seguem a voz do estranho. Agora o versículo 28 diz: eu lhes dou o quê? Eu lhes dou o quê? Então Jesus lhe dá o quê? A vida eterna. Ele diz: eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém pode tirar você das mãos de Jesus. Se você é de Jesus, ninguém pode tirar você de lá. É por isso que o seu nome está escrito lá e não será apagado. Amém? Meu nome está escrito lá. E de modo algum será riscado, será tirado. Aí diz assim, voltando ao Apocalipse 3, 5, o vencedor será assim vestido de vestidura branca, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Ele disse, olha, pelo contrário disso, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Aí ele disse, olha, eu vou confessar o seu nome aí, eu vou confessar o nome de José, de Antônio, de Raimunda, de Chico, de Manuel, vou confessar o seu nome diante do Pai e diante dos anjos. O seu nome está lá, escrito no livro da vida. Ninguém vai tomar você das mãos de Jesus. Você é dele, você é filho de Deus. E agora, meu irmão, a Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que maravilha, né? Seguir a Jesus é a melhor coisa, irmão. Porque nós temos essa certeza de vida eterna. Nosso nome não será apagado do livro da vida. Amém? Então, nós seremos trajados de vestes brancas. Nosso nome jamais será tirado do livro da vida, né?
Então você é um vencedor. Tem algum vencedor aqui? Diga comigo, eu sou um vencedor. Mais forte, eu sou um vencedor. Eita glória. Nós somos vencedores por Cristo Jesus. E Paulo diz assim: com Cristo eu sou mais do que vencedor. Amém? Estamos quase ao final. O versículo de número 6. Quem tem ouvidos? Tem alguém aí que tem ouvido? Quem tem ouvidos, ouça. O quê? O que o Espírito diz à primeira igreja batista dessa noite. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo está falando, meu irmão, para você. Quem tem ouvido, ouça. A palavra aqui, o sentido próprio é compreenda. Ouvir, aqui é no sentido de compreender. Compreenda o que o Espírito está revelando à igreja. Ouça o que o Espírito Santo está revelando a você nessa noite. O Espírito Santo está hoje trazendo essa mensagem ao seu coração. Ouça. Entenda. Compreenda ela. Coloque ela no seu coração. Viva essa palavra. Então, aquilo que estava para morrer, não deixe morrer. Amém? Permaneça firme. E procure ressuscitar o que morreu. Para você ter uma vida espiritual plena, cheia da graça, cheia do favor do Senhor. Buscando a cada dia se afastar dos maus caminhos. Crendo de que você é um vencedor. Seu nome está escrito no livro da vida. Ninguém poderá apagar, tirar ele de lá. E você já pode dizer, com Cristo, meu irmão, com Cristo, eu sou mais que vencedor. Tem alguém que está com Cristo aí? Você é mais do que vencedor. Por isso, rapidamente, para a gente concluir, eu quero concluir com Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 31 até o 39, vamos colocar. A leitura desse texto já fala tudo. Romanos 8, 31 em diante. Diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem te dará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por você. Olha, vai ser... Não, tem pessoas que vai, olha só, eu quero aproveitar isso e dizer, quem os condenará? Porque tem pessoas que vão levantar o dedo, a voz e dizer, porque você fez isso de errado, porque você, você não é crente, né? Por que você fez isso? Irmãos, nós somos crentes, somos gente, nós podemos falhar. Enquanto estivermos aqui nessa carne, não podemos falhar. Agora, o mais interessante é que nós não permanecemos no erro. O mais interessante é que nós nos arrependemos e voltamos para o caminho certo. O mais interessante é que quando nos arrependemos e confessamos nossas falhas ao Senhor, Ele nos perdoa e nos dá paz ao nosso coração. E por isso, Ele diz, olha, quem condenará você? Diz, é Cristo Jesus que morreu antes, que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por você.
Vamos lá. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem é que pode separar você do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? Perseguição? Fome? Nudez? Perigo? Espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, irmãos, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E o 38 diz, porque eu estou bem certo de que nem a morte, olha só, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir. A palavra porvir aí, futuro, nem do futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada poderá, meu irmão, nos separar desse amor. Amém? Nada. Alguma coisa pode nos separar do amor de Cristo? Nada. Então, quero convidar você a ficar em pé, vamos orar. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Levante suas mãos. O Senhor está aqui neste lugar. O Espírito Santo hoje, com certeza, falou ao seu coração. Espírito Santo, continue ministrando o coração de cada pessoa. Quando chegar em casa, que possam lembrar, que possam meditar, que possam entender desta palavra. Entendendo que Jesus Cristo é aquele que está vivo dentro de nós. Que essa palavra, Senhor Deus, que nos exorta a buscar fortalecer até as coisas que ainda restam de vida. E aquelas que estão mortas, que possamos ressuscitá-las. Santo Deus, eterno e soberano Pai, abençoa a tua igreja, Pai. Fortalece cada irmão, cada irmã. Concede ânimo, vigor, para vencer todas as batalhas, todas as angústias, todas as perturbações do inferno. E que possamos entender que Jesus Cristo é a nossa segurança. Com Jesus nós temos vida eterna. Com Jesus nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. Com Jesus nós temos nossos pecados perdoados. Com Jesus nós temos a vida eterna. Somos de Jesus. E podemos dizer que somos vencedores. Mais do que vencedores. Ainda com seus olhos fechados. O Espírito Santo está aqui neste lugar. O Espírito Santo está aqui hoje. Eu tenho certeza que Ele falou com você. E se porventura alguém aqui neste lugar crê que Jesus Cristo é o único que salva, e você hoje, se você ainda não fez isso, você quer hoje entregar a sua vida a Jesus, eu quero convidar você a levantar uma de suas mãos, dizendo: eu quero hoje entregar a vida a Jesus, eu quero esse Jesus que só Ele salva. Você crê nisso? Então, quero convidar você, faça um sinal, levante a sua mão aí, bem alta aí. Eu quero orar por você. Tem alguém aqui que gostaria? Ou você está afastado do Evangelho, quer se reconciliar com Jesus também? Faça o sinal, nós queremos orar por você. Amém? Tem alguém? Pai, em nome de Jesus, abençoa teu povo, abençoa tua igreja. Ó Deus, concede uma semana de paz, uma semana de vitória, uma semana cheia de graça, uma semana cheia do favor do Senhor. Que o amor do Deus Pai, a graça de Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com o teu povo, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe.